Depois de falar que eu não era muito fã nas disciplinas de educação, depois de falar que também não era muito fã de análise instrumental, de geoquímica ou de química ambiental, nesse bate-papo de domingo vou falar um pouco com vocês sobre as disciplinas que eu acabei sendo um arregão. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química para mais um dos nossos bate-papos de domingo. Esse vídeo também vai ser um vídeo no formato vlog, contando um pouco sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida acadêmica. É óbvio, se você não estiver interessado, se você não quiser assistir o vídeo, tranquilo, é só fechar. Mas fica o convite, talvez você já tenha passado por uma situação similar. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre duas situações em que eu fui, como falei no início do vídeo, um arregão. Eu simplesmente ou abandonei a disciplina, ou, enfim, eu acabei não dando conta do recado, pelo menos não naquele momento. São, como eu falei, duas situações, uma teve um final feliz, a outra, enfim, não sei exatamente se teve um final. Vamos pela primeira. Em 2005, eu estava fazendo a disciplina de Físico-Química 5. O nome é Físico-Química 5, só que na verdade era a segunda Físico-Química, né? A matéria ali do curso era fenômeno de superfície, depois eletroquímica e depois cinética. E eu achei uma disciplina muito pesada no início. Na verdade, a minha primeira Físico-Química, Físico-Química 4, foi a disciplina mais difícil que eu fiz. O professor cobrou pesado. Mas enfim, foi uma disciplina muito bem trabalhada, mas ao mesmo tempo foi bem pesada e até um pouco traumática. Mas ok, eu e meus amigos passamos, uns 5 alunos mais ou menos, fomos para a Físico-Química 5. Só que, de novo, nós não estávamos entendendo praticamente nada, tinha um agravante, o professor de Físico-Química era um físico de formação. Temos um problema ali de linguagem, o físico aborda de uma forma, o químico aborda de outra, mas ele era um excelente profissional, um excelente professor. E aí começou com fenômenos de superfície, e eu não entendi nada, absolutamente nada. Não sei se você passa por esse problema, ou se passou, né? Se passou, deixa aqui nos comentários. Mas aí, ele marcou a prova, tinha uma lista de exercício, a coisa não fluía. Só que um pouco antes da prova, a UFA entrou em greve. E, enfim, no Instituto de Química, geralmente os professores não faziam greve, não entravam em greve. Então, a instituição estava em greve, só que os professores continuavam dando aula, fechavam ali o período, depois paravam de dar aula. Isso, obviamente, abre brecha para uma série de consequências, mas era mais ou menos assim que funcionava. Aí, um pouco antes da prova, era uma turma mista, né, entre Química e Engenharia Química, uma menina levanta a mão e pergunta: professor, olha só, ficamos sabendo que no período de greve nós não somos obrigados a fazer a prova. Poderíamos fazer a prova depois da greve. A gente pode fazer isso? E ele falou: olha, isso é um direito seu, tá? Você faz o que você quiser, pode ficar tranquilo que não vai ter nenhuma represália por conta disso, eu não vou fazer uma prova mais difícil, fica a seu critério. Eu lembro que eu tinha uma amiga bem próxima nessa época, fiz Físico-Química 4 com ela, estava fazendo Físico-Química 5, e ela falou que talvez ia utilizar essa brecha. Aí eu lembro que eu fiz um discurso todo moralista. Não, puxa, que um absurdo, a gente vai usar desses artifícios. Além do mais, nós estamos tendo aula de fenômenos de superfície agora. A prova está bem próxima do período que nós estamos aprendendo a matéria. Se não fizermos agora a prova, vamos fazer no final do período e aí nós já esquecemos tudo. Se a gente não consegue entender agora, quanto mais no final do período. Aí beleza, parece que eu consegui convencê-la. Eu lembro até hoje, no dia 7 de setembro de 2005, portanto um feriado, eu fiquei em casa o dia todo estudando. Tinha lista ali de exercício, tentei fazer o dia todo. Foi um dia bem feio, estava chuvoso e não conseguiu sair nada. Simplesmente eu não entendi o raio daquela matéria. Aí no dia seguinte ou na semana seguinte cheguei para ela: olha, eu acho que não vou fazer a prova agora não. Ela: ué, não tinha me convencido? Não tinha todo aquele discurso de que era melhor fazer agora? Eu falei: pode ser, mas eu simplesmente não entendi. Quem sabe a gente não entende nesse período. Acabou que eu não fiz a prova, ela não fez a prova.
os 5 alunos da Química não fizeram a prova, apenas os alunos da Engenharia Química. Entramos em um acordo com o professor que quem fizesse a prova naquele momento não poderia fazer a P1 depois. Somente os 5 alunos da Química não fizeram a prova. A menina, inclusive, que perguntou, que jogou a ideia no ar, ela acabou fazendo a prova naquele momento. E eu acabei, então, arregando, né? Eu não tive coragem ou condições de encarar a prova naquele momento. Bom, a matéria avançou, entrou a parte de eletroquímica e de uma maneira mágica, ou com esforço, enfim, conseguimos entender a matéria. Na prática, Físico-Química 5, ou segunda Físico-Química, ela funciona muito com ajuste de dados. A maior parte das equações são equações de uma reta, você tem ali um conjunto de dados e a gente consegue, então, obter as informações fazendo um gráfico, né? Um gráfico ali de uma reta. A maior parte da informação vem pelo coeficiente angular e o coeficiente linear. Só que eu não havia percebido isso. Quando eu percebi isso, apliquei na parte de eletroquímica, meio que deu a chamada virada de chave na mente. A parte de fenômenos de superfície ficou clara. Aquilo que a gente não estava entendendo era exatamente isso, era como trabalhar dessa maneira. No momento que a gente conseguiu mudar o foco, conseguimos mudar a forma de ver a coisa, melhorou, que foi uma maravilha. Então, em eletroquímica, tiramos ali, eu pelo menos, acho que eu tirei 9,5, entre 9,5 e 10, essa minha amiga também. Os meus amigos, em geral, tiraram uma nota bem elevada na prova de eletroquímica. A próxima prova era cinética, a gente até imaginou, poxa, se a gente gabarita a prova de cinética, temos mais de 18 pontos, né? Eram 3 provas, com 18 pontos nós passaríamos, e quem sabe nem precisaremos fazer a prova de fenômenos de superfície. Bom, eu acabei não gabaritando a prova de cinética, tirei 7,5, mas ainda assim eu estava com 17 pontos. Né? Um ponto, por exemplo, já seria suficiente na prova de fenômenos de superfície. Terminou o período formal, fizemos a P1, já entendíamos a matéria, eu tirei, sei lá, uns 7 e pouco, 8, e aí passamos. Mas no início, sim, eu acabei me acovardando ante a prova, aproveitei ali uma brecha na lei, uma brecha no momento. Não me orgulho disso, pessoal, simplesmente eu não me orgulho, mas eu acabei me aproveitando e deu certo. E no final da história, os alunos aprovados foram exatamente os 5 alunos de Química, e dentre os alunos de Engenharia Química, que somavam ali uns 10 alunos ou mais, somente uma aluna passou, aquela que perguntou sobre a possibilidade de fazer a prova depois. O restante acabou sendo reprovado. Esse foi o primeiro caso, teve um final feliz. O segundo caso, esse foi um arregão mesmo. Eu estava no mestrado, estava no meu último período do mestrado. Eu já contei em algum vídeo que eu consegui fazer o mestrado em 3 períodos apenas, eu não precisei utilizar os 4 períodos. E a minha área de pesquisa era modelagem molecular e abri uma disciplina na UFRJ, eu estudei na UF, e na UFRJ abriu uma disciplina que era sobre modelagem molecular de sistemas estendidos, né? A modelagem de substâncias no estado sólido. Era um assunto que eu tinha muita vontade de aprender. Não se aplicava exatamente ao meu trabalho, mas a ementa era bem legal. Ok, tinha que ir lá para o fundão, né? Tinha que ir lá para a UFRJ. Era sexta-feira a disciplina, sexta-feira à tarde, eu encarei. Bom, lembrando, era uma disciplina oferecida pelo Instituto de Física. Eu já comentei nesse vídeo que existe um certo problema de comunicação entre os físicos e os químicos. Ok, fui fazer a disciplina. No primeiro dia, a ideia era fazer a modelagem de alguns sistemas semicondutores, onde cada aluno ali tinha um computador, só que era para fazer acesso remoto ao seu laboratório. Então precisaria fazer um acesso remoto ao laboratório que eu trabalhava na UF para poder rodar o cálculo. E os problemas começaram a aparecer. Bom, primeiro, eu não tinha acesso remoto aos computadores da UF. Segundo, nesse momento eu não sabia mexer com Linux. Os cálculos que eu rodava eram todos em Windows. Posteriormente, acabei aprendendo. Terceiro, eu não sabia utilizar o programa que o professor estava trabalhando. Então, essencialmente, o curso tinha esses pré-requisitos. O aluno deveria saber usar se eu não me engano, o PWSCF. Eu não sabia. Eu imaginei que eu fosse aprender a usar o programa, mas não. Já deveria ser pressuposto sabido. E deveria ter acesso remoto a algum laboratório para rodar os cálculos. Bom,
Mesmo assim, fui no primeiro dia, não consegui muita coisa, só fiquei olhando. Só que eu achei também uma oportunidade para aprender sobre a teoria, né? A teoria do estado sólido. Então, fui até a biblioteca, peguei dois livros, peguei o Kittel, e peguei o Ashcroft, se eu não me engano. Comecei a estudar pelo Ashcroft. E eu achei muito, muito difícil. Assim, li a primeira página, li a segunda página, li a terceira, só que o negócio não avançava. Primeiro que só tinha inglês, o que já era um certo problema. Mas, ok, avançava ali, não tinha... isso não seria exatamente um empecilho. Mas era uma física pesada. A física do estado sólido, ela não é fácil, não. Quando em físico-química nós aprendemos que os gases, na verdade, são estudados primeiro porque corresponde ao estado mais simples da natureza, isso é verdade. A descrição de um sólido é muito complicada. Tem uma quântica bem pesada ali por trás. Mas eu comecei a estudar e o negócio não avançava. Estava bem pesado para mim. Mas eu estudei a semana toda. Sim, qualquer tempo livre, no ônibus, estava lá tentando ler o livro e aprender alguma coisa. Na semana seguinte, fui lá para o UFRJ para aula. Aí não conhecia ninguém, estava sentado lá na minha. Nessa época não tinha smartphone, então nem dava para ficar escutando alguma coisa. Fiquei lá sentado. Aí nisso eu percebi que tinha um rapaz sentado atrás de mim e uma menina foi falar com ele. Aí, bom, desculpa, eu acabei escutando a conversa deles. Aí a garota chegou para ele e falou assim, olha, você é o monitor, não é? Ele se identificou com o monitor, confirmou. Ela, você tem alguma sugestão, algum material que eu possa estudar, algum livro que eu possa ler? Aí o rapaz, olha, tem um livro que é bem tranquilo. Ele pega ali bem no fundamento, bem básico mesmo, e aí eu recomendo que você dê uma estudada nele. O nome do livro Aí ele ficou um tempo pensando o nome do livro. É um de capa branca. Aí eu falei, pô, lascou. O autor é o... Ah, lembrei. O Ashcroft. Se eu não me engano, esse é o nome. Cara, quando eu vi aquilo dele, eu falei, pô, ferrou. Então, esse é o livro mais básico, que eu estou uma semana aqui de cara nele para tentar aprender e não avança? Esse é o mais básico de todos? Aí foi realmente uma desistência mesmo. Eu peguei minha mochila e fui embora e nunca mais voltei ao UFRJ. Isso foi em 2009. Eu iria voltar esse ano, porque eu fui convidado para participar de uma semana acadêmica lá, mas devido às condições, ela acabou não se concretizando. Acabou que eu larguei a disciplina. Na verdade, eu nem cheguei exatamente a me inscrever. Só que, dadas as condições, último período do mestrado, escrevendo a dissertação, um local longe, né? Porque eu não moro exatamente na cidade do Rio, então era muito contramão ir para o UFRJ. Inclusive, sexta-feira de tarde, o trânsito de volta seria terrível. Não tinha acesso remoto a computadores, não sabia utilizar o PWSCF. E para piorar, a parte teórica estava me dando muitas dificuldades, aí eu acabei desistindo da disciplina. Bom, esses foram os dois casos, pelo menos que eu me lembro, que eu acabei arregando, como eu falei no início do vídeo, eu acabei pedindo arrego, desistindo. E vocês, já passaram por isso em algum momento? Deixa aqui nos comentários aquela disciplina que você começou, viu que não ia dar conta e acabou trancando, ou aquela que você acabou abandonando porque realmente não conseguiu levar o curso. Isso acaba sendo uma coisa comum, tá? E também não chega a ser exatamente um problema, né? Às vezes calculamos mal, às vezes as condições não ajudam e a gente acaba abandonando a disciplina ou trancando. Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários, eu vou querer saber. E se vocês quiserem mais vídeos como esses, bom, deixa aqui nos comentários, dê o seu like, se inscreva no Universidade da Química e compartilhe o vídeo se acha que vale a pena. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.